Vai. Já? Ainda não, calma. Tá rodando. Tá gravando já aqui. Tá gravando já aí? Então pode ir. É. Ok, pode ir. Então, esse é o meu controle financeiro do mês de agosto, baseado nas rendas, né, entre eu e minha mãe. Eu coloquei o Bolsa Família, que é um dinheiro que a gente recebe, mas como meu pai não mora comigo, por enquanto ele tá ficando com esse dinheiro. Então, é só baseado entre eu e minha mãe. E aí a gente tem uma casa na Alvorada e a gente recebe dessa casa todo mês, alugada, R$ 150. O Bolsa Família de 150. E aí ela vende Baby Doll, né? Eu falei pro professor, ela vende Baby Doll. E aí, nesse mês, ela vendeu 2. Ela recebeu, na verdade, 2. E aí, cada um foi 50 e somou o total de R$ 100. E aí, ela também conserta roupas em geral. E aí, a gente, uma estimativa, assim, colocou R$ 200. Mas como são peças pequenas, né, de 5, de 10, então a gente colocou esse preço, esse valor. E o meu tio, esse mês, fez um depósito para mim de R$ 100 como presente de aniversário, aí eu resolvi colocar aí também, dando um total de R$ 1.300. As receitas. Ok. Professor, você está subindo, né? Os investimentos, como eu falei para o professor, a gente não consegue identificar no primeiro momento, né? Parece que nunca sobra o dinheiro nem para isso. Então, para o mês de agosto, não teve nenhum investimento. As despesas fixas, coloquei como o meu transporte, que é R$ 60 que eu coloco na carteirinha para ir para a escola e para a igreja. O transporte da mamãe também, ela coloca R$ 50 na carteirinha dela para a gente também para a igreja. E a gente usa o Uber para voltar da igreja. Então, a gente gasta ali, na média, por mês, de R$ 50. Mas varia um pouco. E aí ela tem um empréstimo, e aí ela paga R$ 94 todos os meses, que dá um total de R$ 254. Deixa eu só. Agora vem variáveis. Despesas variáveis. E aí, na habitação, a gente paga a luz. Eu falei, professora, a gente paga a luz. Só que, por conta da pandemia, quem recebe o auxílio do Bolsa Família, esse mês não foi cobrado. Então, luz não tem. Mas água a gente paga R$ 20. E aí a gente já é bem economista nesse ponto. Telefone, o telefone celular cresce, né? Cada um dos dois a gente coloca R$ 20, dá um total de R$ 40. O gás a gente compra um mês sim, um mês não, que é uma botija de 13 quilos. Esse mês a gente comprou, e aí R$ 75 na botija. E aí eu pago o Globoplay, eu divido, né, com uma pessoa, e aí a minha parte é R$ 13. E a internet, que é o Wi-Fi, a gente paga 135 antes de vencer, a gente paga 135. E aí a gente faz de tudo para não vencer e a gente consegue pagar por esse valor. Aqui é o total, né? Isso, aí um total da habitação é R$ 283. Na alimentação, a gente gasta de supermercado, incluindo tanto o rancho, né, arroz e tudo mais, com as proteínas, a gente gasta ali em torno de R$ 350. Na feira, que é quando a gente compra verdura, fruta, legumes, essas coisas, R$ 50. E aí o professor Erison tinha dito, né, que a gente conseguiria diminuir esse preço plantando, enfim. A padaria, a gente colocou uma estimativa também, né? Nada fixo, de R$ 20, porque a gente compra pão um dia sim, um dia não, e às vezes a gente não compra nunca, aí come tapioca, outras coisas, então a gente, né, ali por mês, uns R$ 20, eu acredito. E aí o total de alimentação nas despesas variáveis é R$ 420. Somando todas as despesas variáveis de alimentação e habitação, R$ 703 no mês de agosto. As despesas extras eu não consegui identificar também. E aí, então, né, tipo, que a gente teve que gastar nesse mês e tudo mais, eu não consegui pensar em nada, e aí não tem. Okay. As despesas adicionais, restaurante, né? Como a gente vai sempre no centro e tudo mais, então é lá que a gente gasta, né? Esse dinheiro aí, nesse mês, R$ 40. Calçado, a mamãe comprou uma sandália para mim, então R$ 20 foi o que a gente comprou assim, que a gente não costuma comprar sempre. E acessório, aqui eu tinha falado pro professor, né, que como tá em PDF, não tinha como eu corrigir.
mas é R$ 90, que foi o meu óculos que quebrou, e aí eu coloquei como acessório. Então, o total não dá 120, dá 150 nas despesas adicionais. E eu não sei onde que entra, até queria perguntar, onde que entra o dízimo, né? Porque eu não coloquei aí, mas a gente aí dá em torno de, por exemplo... Fixas, todo Entendi. mês, né? Isso, é todo mês. Aí, como oscila, né? Tanto ela recebeu dinheiro, o quanto as outras coisas, então a gente não tem ali, mas é em torno de 100, 150, por aí, que é os 10%, né? Que a gente dá de tudo que a gente recebe. E pode baixar para o saldo. Então, nas receitas a gente teve 1.300, no investimento a gente não teve, despesas fixas 254, variáveis 703, as extras também eu não consegui identificar, e as despesas adicionais, aí tá 120 mais 150, porque foi erro meu. E aí um total de R$ 1.077. E aí fazendo uma conta rápida, né, tinha feito antes já, que eu não coloquei aqui, entre o que eu recebi, que nós recebemos no mês de agosto e nós gastamos, ainda sobra R$ 223, mas é um dinheiro que a gente não consegue perceber que sobra, né? A gente vai comprando, vai gastando, parece que tá faltando. Mas aí, segundo essa conta aí, R$ 223 é o que deveria sobrar. Então tá, tarefinha, Thaís, o que você poderia fazer, ou vocês, né, no caso a família, poderia fazer para aumentar o saldo? Eu acho que, como se eu disse, tentar explanar mais esse lado da divulgação das vendas da mamãe, acho que seria uma boa. Aqui no Babydoll, né? Isso, ela vende várias coisas. Esse foi só do Babydoll, mas acho que seria interessante ela divulgar mais. E tem até aquele recurso das maquininhas agora, né, que tá muito mais acessível, que aí não precisa pagar no dinheiro, passa o cartão e aí recebe na hora, muito mais prático. Acho que funcionaria também melhor, ajudaria a aumentar esse valor aí. Sim. Só isso? Eu acho que sim. Ok, muito bem. Vou deixar. Boa noite, Matsui, seja bem-vinda. Deu para participar, né? Boa noite, professor. Eu vim correndo e deu sim. A Thaís mandou mensagem: o professor Evanilson está aqui. E aí eu voltei e cheguei a tempo e peguei a explicação. Que bom. O Evanilson está aqui, ele é nosso convidado da noite e ele vai junto comigo. Na verdade, a gente é meio plateia, meio outra coisa. A gente vai comentar com vocês depois, né, a apresentação de vocês, e o professor Evanilson também vai dar aqui uma pitada daquilo que ele vai tratar na reunião com ele na próxima semana, que ele vai trazer um embasamento filosófico, sociológico daquilo que a gente vem estudando, e vai servir muito para a gente montar o nosso relatório e para a gente fazer as pesquisas, enfim, vai ser uma parte de estudo bem interessante para nós. Né, Vanilson? Sim, e aproveitar, antes da apresentação das meninas que faltam, hoje, no Globo Repórter, o Globo Repórter é um programa que eu acho legal, que ainda dá para assistir. Hoje, no Globo Repórter, vai estar passando exatamente casos, experiências de várias famílias que conseguiram mudar a qualidade de vida mesmo para bem melhor com menos dinheiro. Justamente fazer tudo isso que vocês estão fazendo. Poxa, eu vou já assistir, ó. Pelo que eu vi assim, no comercial, questões assim de hortas dentro de casa, essas questões, eu acho que seria bem legal vocês assistirem. Muito legal, valeu, mestre. Deixa eu passar aqui para Britney. Vou deixar a Matsui para o final, tá, Matsui? Vou passar aqui para a Britney. Deixa eu exibir aqui a tua tabela. Beleza, estamos aqui já.
Ok. Estou exibindo agora, Britney, quando você quiser começar. Pera, querida, não já apareceu. Meu Deus, não dá de enxergar nada. Pera, eu vou ver. Se tu puxar, dar zoom com o dedo como se fosse uma foto, fica bem melhor para ver. É porque tá tudo escuro aqui, não tá aparecendo nada. Tudo escuro? É porque meu celular ele é meio bipolar da vida. Só funciona quando ele quer. Oi? Meu Deus! Pera, vai dar tudo certo. Tá, apareceu. Bora lá. Receitas. Na minha família, esse mês deu R$3.200. Certo, mas explica cada um dos tópicos. Trabalho. Né? Isso. Tá. Salário. Minha mãe recebeu R$1.800. A gente não recebe nada de aluguel. Pensão do Bolsa Família. A gente recebeu o auxílio emergencial do meu irmão, R$600. Horas extras não teve, 13º, salário 13º também não teve, férias também não. E outros auxílios, a mamãe recebeu R$800 também. Só que eu nem sei de que ela recebeu, mas ela recebeu. Que deu total de R$3.200. Tudo bem. Investimentos. Não teve investimento nenhum, até porque a gente nem sabia que tinha sobrado dinheiro para nada, né? Nem percebeu. Okay. Despesas fixas. Não teve. A habitação não teve nem um pouquinho. Transporte. Okay. Teve seguro de carro. Meu Deus, se nem tem carro, como foi parar isso aí? Não sei, pessoal, como foi parar isso aí, mas não tem. Saúde, a gente também não teve. Educação, no colégio, a mamãe ela comprou uma farda para mim, R$50. Faculdade não teve. Curso, ela paga R$120 no meu curso e a minha farda foi R$35, deu total de 145. O total das despesas fixas. Tá, sobrou diminuindo e tal, sobrou R$1.375. Do total do que você recebeu lá na receita, né? Ok. As variáveis. Luz a gente não paga porque a gente está em processo, água também não. Aí telefone. A mamãe paga R$40 no meu telefone do meu irmão. E no celular dela ela paga R$80,99. Gás, a gente comprou esse mês, deu R$75,50. Netflix, a gente paga R$32. Spotify eu não tô nem pagando também. Então, pena. Transporte. Internet. Tá, internet, a gente paga R$130. Quando a gente paga atrasado, esse mês a gente pagou atrasado, então a gente pagou R$130. Ônibus, deu R$140, que ela coloca R$50 na minha carteirinha, 50 na do meu irmão e 40 na do meu outro irmão. Deu R$140. Combustível a gente não tem essas despesas. Supermercado, ela fez R$587 de supermercado. E feira, ela fez R$78 e R$58. Que tá foda. Saúde, ela comprou R$114 de remédio por conta do coronavírus, que ela ficou com o vírus, né? Ela obteve, então ela ficou igual doida comprando remédio. Aí, cuidados pessoais. Cabeleireiro, ela nem pensou. Manicure também não, estética não, academia também não. E com o valor da receita,
Diminuindo com o total, sobraria R$ 1.278. Despesas extras. Saúde, médico, dentista, a gente não teve esse mês. Manutenção, também não. Prevenção, também não, nem carro. Educação, a gente teve material escolar, a gente pagou R$ 50, que foi do meu curso. Tive que comprar a apostila e só. Despesas adicionais. Lazer, a gente sempre compra pizza, sempre mesmo. Aí, pizza é R$ 10, a gente gastou faixa de R$ 125 por causa da taxa de entrega. Então, foi isso. Okay. Saldo de R$ 3.200 que a gente recebeu. Investimento. Como é? Zero investimento, Fazendo né? Fazendo a conta, sobraria R$ 1.300. Mas se tendo tudo isso daí e tal, fazendo a conta de todas as despesas, sobraria R$ 371, que no caso a gente não viu. Tipo, a gente Ou não sabe sentiu, onde né? esse dinheiro foi. Nem Olha aí. pouquinho, eu acho que foi tudo pra pizza e eu não sei. Mas Tá. foi o que sobrou e foi isso. Ok. Tarefinha para fazer sobrar mais. Como é que a gente faz aqui na tua família? Fazer sobrar mais dinheiro. Comprar menos pizza. Certeza. Mas como aqui em casa no total somos 5 pessoas, o supermercado está dando muito alto. Até porque o preço das coisas está muito alto. Mas a gente poderia diminuir, sim. Até porque eu não estou mais ficando em casa, sim. Até porque eu não estou mais ficando em casa todos os dias. Saúde. Saúde a gente poderia diminuir mais também, por conta dos remédios, que a gente comprou muito remédio desnecessário. Eu acho que só. Ok. Não. Beleza. Depois você me fala onde é que é essa pizza de R$ 10, porque aqui no Nova Cidade não tem, não. Oxe, bem Nova aqui no Cidade, Jorge Teixeira. Nova Cidade, aqui a pizza é R$ 32 a pizza. Bem aqui no Jorge Teixeira, taxa de R$ 3. Nossa. Entrega em toda Manaus. Top. Tudo bem, Só demora, não sei se a gente não fez essa parada na fala da Thaís, mas não sei se o professor Evanilson quer comentar alguma coisa, professor. Pode ser das duas, pode ser só da O'Hara. Evanilson foi comer de novo. Comer de novo. Oi. Não, por enquanto não. Beleza. Não. Tá, deixa eu pegar então aqui a tabela da Matsui. Ai, que sono. A Batista mandou o print da carta para o futuro dela. Vocês já fizeram? Já escreveram para vocês mesmos aí? Professor, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Não. Eu vou fazer. Eu quis escrever tanta coisa. Poxa, é tão legal. Essa tarefa é mais para... Mas ele te dá espaço para escrever ou é só Eu fiz um bloco de notas e falei lá, o que eu escrevi deu. Eu fiz só um rascunho no papel, mas ainda legal. tem muita coisa para colocar. Eu espero não estar morta até lá, eu quero ler. Legal. O que eu escrevi. Não, claro, você vai... É legal porque você vai, como eu falei, né? Você vai esquecer que aquilo existe. E aí você vai... Bem capaz de eu não esquecer e ficar contando os dias para receber o negócio lá. Talvez quando chegue eu ainda lembro tudo que eu escrevi. Do jeito que eu sou. Nossa. Sou ansiosa, professor. Então estamos aqui com o controle financeiro da Thaís Matsui. Diga lá, Matsui, fica à vontade.
Amiga, tá desligado o teu microfone. Opa, desculpa, gente. Opa. Pois é, o meu controle financeiro é baseado nas margens que eu tenho, porque a gente gasta muito e também recebe. E a minha família tem 7 pessoas, eu tenho mais 4 irmãos e quem sustenta a minha família é a minha mãe e meu padrasto, né? E a gente recebe uma ajuda de custo da minha avó, quando ela pode. Fiz a planilha desse mês passado, o total deu 10.800. 2.500 é o que a minha mãe recebe, porque ela faz venda de roupa, de calçados, de acessórios, então isso dá para ela 2.500. 8.300 é o que meu padrasto recebe pelo Uber. Ele trabalha de noite a semana inteira, o mês inteiro, então ele rala muito. E deixa eu ver, pensão. A minha mãe recebe 250 do Bolsa Família. As horas extras que eu coloquei foram do Uber do meu padrasto de sábado e domingo. Esses outros que eu coloquei entre parênteses, auxiliar administrativo, é que a minha família tem uma empresa que está começando agora e a minha mãe auxilia o meu avô com papelada, documento, e ela recebe R$200. Já, professor. E aí a nossa receita tem 11.550. Investimentos. Segundo a minha mãe, a gente possui investimento no Tesouro Direto. Eu nem sabia, né? Eu vim conhecer esse investimento quando eu fui fazer essa planilha. Inclusive, ajudou muito. Essa renda fixa, se eu não me engano, é uma renda fixa que ela coloca na poupança. Eu não lembro se é na poupança que ela criou ou no Tesouro Direto. Esse de R$233,93 é a junção de valores que ela colocou em semanas variáveis do mês de julho e que no total deu esse valor. Vamos lá. Despesas fixas. A casa, R$300 de aluguel, porque a casa do meu padrasto, ele divide esse valor com a ex-mulher dele, então ele paga para ela R$300. Prestação do carro. Meu padrasto tirou um carro ano passado e ele paga todo mês 1.800, 1.180. Seguro do carro é o rastreador que ele colocou, né? Porque ele é Uber, com medo da violência e dos roubos, ele colocou um rastreador de R$50. Todo mês ele tem que pagar. Plano de saúde não seria um plano, não sei, mas a minha mãe paga um cartão de uma clínica particular, R$30, que aí a gente usa o cartão, né? E emergência, R$28 é o custo. Mas mês passado a gente não teve esse custo, né? De alguém ir em alguma clínica ou uma especialidade. Pode passar, professor. E IPTU e IPVA. Eu coloquei esses valores porque a minha mãe citou que tinha, então eu achei interessante colocar. Mas ela não, se eu não me engano, ela não pagou esse mês nem IPTU e nem IPVA, né? Porque ela disse que não é todo mês que se paga, segundo ela disse. Mas tá aqui, então eu coloquei, né? Por via de dúvida, é algo importante. Despesas variáveis agora. Luz. Ela diz que a gente paga uma taxa de R$7. Ela diz que varia, né? A gente não paga muito. Água a gente não paga. Telefone celular. Ela usa um plano pré-pago. Ela e meu padrasto de R$20. Então, ao todo, 40 no final. Gás, R$75. Ela gastou mês passado. Netflix, R$32. Spotify, R$28. Internet, R$100. Combustível do carro, 2.400. 2.400 porque por dia ele coloca R$100. Por semana ele coloca R$600. E por mês ele coloca 2.400 ao todo, né? Supermercado, 1.200. 1.200 porque é por semana. Ela faz compra por semana, então é um gasto de 3 em 3 dias e ao todo acumula 1.200.
Eu acho que até mais que isso, né? Isso daí foi uma margem que ela me deu. Uhum. Da feira, R$100. Ela sempre tá indo em feira, então, mas a gente não come muita verdura, então ela compra só o básico, mas mesmo assim dá muito caro. Saúde, R$200. Deu R$200 porque foi fora a parte dos remédios da minha irmã, que ela ficou doente, aí foi uma despesa absurda, ela ficou doente, a minha mãe também, e aí todo mundo comprando remédio, e esse foi o valor. Cabeleireiro foi 50, porque ela sempre faz hidratação no cabelo dela, ela é muito vaidosa, então isso para ela é muito importante. Ela todo mês ela compra, ou 50 ou mais. Manicure também, ela faz manicure 3 vezes por mês, 10, R$20 toda vez que ela vai fazer, então deu 60. Saúde de novo. Não, é o total da despesa, né? Dessa variável, 4.292. Okay. Das despesas extras. Médico, dentista. A minha irmã faz um tratamento, é R$50, e eu faço um tratamento também, que é o tratamento do meu dentista, né? Do aparelho, que é mais 50, 100. O carro, mês passado, deu problema. Aí ele foi para uma manutenção, que no total das peças deu 205. Ao total das despesas foi 305. Os gastos adicionais. Restaurantes e bares. Não exatamente restaurantes e bares, mas saídas assim para banho, essas coisas, eu resolvi colocar nesse quesito aí, né? A gente gasta em média R$100 toda vez que sai. Mês passado a gente não saiu tanto por causa da pandemia ainda, a mamãe ficou com medo das crianças, então a gente não gastou muito. E o total das despesas foi R$300, é isso aí mesmo. E a gente teve um saldo positivo de 2.789. Só que a gente não viu esse dinheiro líquido, muito menos bruto, né? Porque a gente teve algumas despesas a mais que eu não coloquei por não lembrar mesmo, porque no dia a dia, com uma família grande, a gente sempre tem uma despesa a mais ou alguma coisa para fazer e ela gasta muito, a minha mãe gasta muito. O meu padrasto nem dá dinheiro para ela, é ela que consegue, mas quando eles têm que dividir a conta, dá isso aí de despesa e esse saldo aí positivo a gente nunca vê, realmente, a gente nunca vê, às vezes até falta, de verdade. Então, o que fazer, Thaís, para sobrar mais? Então, eu passei a tarde estudando, né, aí tive que sair, mas voltei. Eu tava olhando os custos que a minha mãe faz mesmo, tipo, do cabeleireiro e da manicure. Eu até escrevi aqui e propus reduzir a quantidade de cremes que ela compra, porque ela é louca do creme, entendeu? E aí reduzir isso, acho que ajuda bastante, porque querendo ou não é um dinheiro. A manicure também, fazer uma vez por mês, ou 2, não sei, já reduz bastante. Da feira, eu pensei na opção de marcar um dia D para fazer as compras, marcar somente um dia no mês assim para fazer as compras, uma compra grande que dê para o mês inteiro. A mesma coisa foi para o gás, assim, porque tem meses que a gente compra 2 gás, então é muito dinheiro. E aí reduzir nas receitas, porque eu também gosto de fazer muita receita, doce, essas coisas, e gasta muito gás. Pensei também no supermercado. Comprar só o essencial, o senhor me deu também até a ideia das distribuidoras, e eu até falei com a mamãe, ela disse que é uma boa ideia, e isso reduziria muito o nosso custo. Outra coisa também foi do dentista, porque eu vou todo santo mês é R$50. Acho que eu vou optar por fazer uma vez no mês, um mês sim ou um mês não. Uma manutenção, assim, né, porque o aparelho não precisa, creio eu que não precisa, tem gente que passa 3 meses, mas eu acho que eu consigo. Eu só faço manutenção todo mês porque o ferrinho começa a ficar frouxo, aí sim a gente vai lá, né, troca, faz essas manutenções. Muito bem, eu acho assim, eu não sou mulher, né, mas eu convivo com 4 mulheres dentro de casa, só eu de homem. Então, assim, eu acho que essa manicure, um mês ou outro dá para a filha mais velha aí, mulher,
né, ajudar nessa manicure ainda, não, Matsui? Sim, mas o pior é que ela não gosta, ela quer coisa bem feita, sabe? Mulher muito vaidosa e quer estar sempre. Aí por isso que ela gasta bastante, a minha mãe gasta muito mesmo. Entendi. Como, assim, isso eu deixei a Matsui para o final, porque essa conversa eu tive com ela depois, com relação às distribuidoras. Aqui é uma dica para Batista e para Britney, né? Ali no Cidade de Deus, nós temos diversas distribuidoras e a gente tem a Rua do Fuxico, que é muito conhecida. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui da minha casa, viu? Me dá licença aqui. Eu vou pegar aqui um negócio aqui. Não cai, não cai. Eu vou mostrar para vocês, hein? Estão vendo aqui? Gente, a mamãe compra aqui também. Isso aqui, eu comprei isso aqui, no Atacadão. Mas o Atacadão já é revendedor, hein? O Atacadão já é revendedor. Isso aqui, esse pacote de Solvex, que veio muito mais do que isso aqui, saiu para mim a R$29. Tá saindo em média R$2 cada pacote desse na unidade. Aí eu comprei água sanitária, vocês não estão vendo, eu vou mostrar. Eita. Aqui a água sanitária, saiu a R$19 a caixa da água sanitária, também na distribuidora, e ela saiu a R$1,50 cada unidade dessas em mim, para mim, a da Abrinorte, saiu a R$1,50 cada. Entende? E aí se você for comprar no supermercado, tá R$3, tá R$2 uma dessas, né? E o que eu comprei mais? Eu comprei também uma caixa de Colgate e duas caixas de sabonete do mais baratinho, porque sabonete você sabe que é uma fórmula só, né? Tanto faz o Palmolive, o que muda é o cheiro, né? Mas é uma fórmula só. Então comprei 2 pacotes de sabonete, uma de Colgate, e comprei mais um saco também, uma saca dessas aqui, de sabão que a gente usa para lavar roupa. E ele saiu para mim a R$2 o pacote do sabão. Né? Deixa eu mostrar aqui também para vocês, só um minutinho. Vamos lá, que eu gosto de mostrar, não gosto só de falar, não. Eu comprei 2 pacotes desse aqui de sabonete, né? E o sabão veio bem mais do que isso aqui. Isso aqui ele já tá quase no final, né? E veio 30 desse aqui, desse saco. Então, assim, representa isso aqui na minha tabela, que infelizmente não mostrei para você, mas vou mostrar. Na minha tabela, representou uma economia substancial para mim esse mês. E aí já sobrou um dinheiro, porque, enfim, eu estava reformando a minha casa, eu tô morando aqui na casa da minha mãe, eu estou embaixo, eu moro em cima, e eu precisei reformar o meu telhado, e foi custo, gastei R$3.000 só de mão de obra, e mais R$5.000 só do telhado inteiro que eu tive que reformar. E aí eu tive que fazer essas economias. Então, é isso. E já aprendi também outro canal de onde conseguir ração para o cachorro mais barato também, nessas distribuidoras aí. Uma saca de grande para cachorro grande, eu comprei a R$29 e depois eu descobri um local que vende a R$21. Então, R$8 de diferença no pacote grande da ração de cachorro. Então, assim, essas dicas, as distribuidoras ali do Cidade de Deus e Rua do Fuxico, tá? Você vai, principalmente esses produtos de limpeza, que são os produtos que não perdem validade, né, muito rápido. Por exemplo, se você comprar açúcar e
arroz e feijão, eles perdem a validade muito rápido, né? E o açúcar atrai formiga, então você tem que ter um local bem diferenciado para guardar o açúcar, né? Mas é basicamente isso, e nesses produtos você consegue uma economia muito grande. Depois você sente isso, como ficou leve. E tem uma outra coisa. Cada vez que você sai para a rua para comprar um negócio desse aqui, acabou o sabonete. Aí lá vai. Ou você vai de carro, né? Ou você gasta aquilo que para você vale tanto quanto dinheiro, que é tempo. Aí você podia estar fazendo uma tarefa lá de redação da Alexandra, aí você tem que sair da sua casa para comprar um bicho desse, porque acabou e a tua mãe quer que você compre. Então, o tempo que vale tanto quanto dinheiro, que você poderia estar empregando em alguma outra coisa, olha só, comprei 2 pacotes desse. Aqui tem 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Eu tenho 2, então, olha só, 11 vezes que eu deixei de gastar gasolina no meu carro. E aí, se você soma isso com sabão, com água sanitária e com outras coisas, são coisas que não só esses produtos, mas tudo aquilo que envolve o gasto com esses produtos pode representar uma economia substancial no final do mês. A outra coisa é Feira do Produtor. A Feira do Produtor ali da Torquato Tapajós, ao lado do Hospital Delfina, que é a verdadeira Feira do Produtor. Essa Feira do Produtor aí da bola é só enganação, que ele é atravessador já. Então, ali no Torquato, é o pessoal que vem do interior e vende as frutas. A gente compra quilo de mamão a R$2. Quilo de mamão a R$2. Então, maçã a gente compra melancia, aquela melancia grande a R$15, a melancia que o cara vende a 30, a gente compra a 15. Então, esses canais que a gente consegue observar, de onde comprar mais barato, comprar em grande quantidade para pagar mais barato, para sobrar mais para a família. Então, essas são as dicas que eu utilizo aqui na minha casa. Seria legal para vocês também começarem a praticar, né, dar dica para os pais de vocês, tá bom? Enquanto eu guardo aqui, eu passo a palavra para o professor Evanilson. Não sei se alguma de vocês quer falar mais alguma coisa. Tá tranquilo aí? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? A mamãe... Professor Evanilson. Pode mamãe, falar. ela, às vezes, ela faz isso no Fuxico, né? Que a gente mora aqui pertinho, aí às vezes a gente vai lá dar um pulo e aí é realmente mais barato. E aí, uma estratégia para ela acha que dá certo, em vários mercados. A gente não faz o nosso rancho só em um lugar, justamente por causa disso. A gente viu o feijão de R$11,50 e aí em outro mercado, a gente encontrou de R$7,50 o mesmo feijão. E aí ela vai catando, entendeu? Tipo as promoções, assim, os mercados aqui perto. E aí, para ela diz que dá mais efeito. Eu também acredito que dê mesmo. A famosa pesquisa, né, da pechincha. Sim. Isso é muito bom, hein? Muito bom. Pode falar, mestre. Não, mas nem a Matsui, nem a Britney vão... Não? Não. Então vamos lá. Primeiro quero dizer assim que eu estou muito contente mesmo, professor Erison. Nesse caso, todos vocês já sabem, né? Não vou nem dizer professor, do amigo Erison mesmo ter me convidado, né, para este trabalho, porque eu acho que agora eu aprendo a lidar com as finanças, que eu sou terrível com dinheiro. Eu sou terrível mesmo, o Erison sabe disso. Até fechei a porta aqui, que o que eu vou falar, se a minha mãe ouvir, ela vai dizer, só falta tu fazer, né? Mas tá, vamos lá. O Erison me chamou para participar do projeto de vocês, em algumas ocasiões, para a gente estar tratando sobre algumas questões teóricas a respeito do que é economia, do que é empreendedorismo.
Então, nós vamos ter um dia que nós vamos fazer uma reunião para trabalhar justamente o que é a economia, o empreendedorismo, pela visão da história, pela visão da sociologia, da filosofia. Mas, assim, pegando exatamente essas tabelas que vocês mostraram, né, relacionando receita, custos, investimentos, né, o que sobra, enfim, vamos, assim, dizer qual é o principal mesmo da nossa conversa futura aí que nós teremos. O principal é o que significa economia. Por quê? Geralmente, quando nós assistimos os telejornais, né, quando lemos os jornais, ou quando ouvimos alguém falando a respeito de economia, nós ouvimos uma linguagem tão estranha, né? Nós ouvimos uma linguagem tão complicada, tão complexa, que a economia é um dos conhecimentos, né, um dos saberes que a maioria de nós acabou por ter medo. E parece que é somente o economista, né, é aquele que sabe, que pode falar a respeito deste conhecimento. E para piorar, né, parece que a economia ela está limitada, reduzida a números, a uma questão financeira, é uma questão mesmo do dinheiro. E não é isto de forma nenhuma. Né? Adiantando um pouco do que nós vamos tratar, vocês já tiveram a curiosidade para saber o que significa a palavra economia? Nenhuma de vocês? Pois é, a palavra economia é uma palavra muito bonita, uma palavra lindíssima. A economia junta duas palavras gregas, que uma é oikos, que vai ser também a raiz de ecologia, né? Oikos significa casa, casa no sentido de lar, casa no sentido mesmo de habitação, ou seja, não é uma construção qualquer, mas é um local onde existem relações, principalmente isto, né? Um local onde existem diversos tipos de relações. Então, oikos significa casa, nesse sentido, né, de habitação, de lar, onde existem essas relações, e nomos, né, nomia, né, vem do grego nomos. Nomos significa lei, ou uma ordem, né, ou uma regra. E aqui, mais uma vez, né, as palavras elas vão perdendo seus sentidos, né? Lei, ela não está limitada a questões jurídicas, né, a questões legislativas, políticas, profissionais. Muito pelo contrário, a lei, ela tem que organizar dentro de um limite. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma forma mais clara para vocês, que é justamente o que vocês fizeram, é justamente o que vocês falaram e o que vocês perceberam, né? Assim, de um modo bem prático mesmo. O que significa você ter uma organização, produzir uma organização dentro de um limite? Vamos lá, a casa, o lar é um limite, é um espaço físico limitado. Vocês compreendem isso? Até aí, tudo bem? Tá. Então, é justamente neste espaço limitado, né, onde as relações elas vão ocorrer, onde elas vão acontecer. Por que é importante dizer que é um espaço limitado? É porque o limite, de forma nenhuma, ele é negativo. O limite, ele exige de nós o quê? Criatividade, ele exige de nós paciência, ele exige de nós competência, né? Ele exige de nós que nós possamos desenvolver nossas habilidades, né, dentro daquele limite. Então, nesse sentido, o limite ele é completamente
altamente positivo, porque ele nos força a liberar nossa criatividade, nossa capacidade de invenção. Então, o que é economia? A economia, no sentido mesmo grego, etimológico da palavra, economia é como que nós lidamos, como que nós organizamos, né, como que nós podemos fazer com que todas as relações que existem dentro desse limite que é a casa, que é o lar, elas possam ser produtivas. Isso não é fácil, como vocês acabaram de demonstrar. Como que nós podemos fazer? O que são essas relações, melhor dizendo? É a relação entre pai e filho, é a relação entre esposo e marido, marido e esposa, entre todos aqueles que vivem na casa. Porque todos que estão ali, eu acho que foi a Matsui que falou, né? Por exemplo, a questão da tua mãe não está ouvindo, não, né? A questão, por exemplo, da vaidade da mãe dela. Isso é uma relação. É uma relação que a mãe dela mantém com a casa e com as outras pessoas. Enfim, ela faz as suas escolhas. Né? Por exemplo, a Thaís, né, quando diz que uma das rendas fixas que existe é o dízimo. Isso também é uma relação da casa com a religião. Vejo como a economia ela traz tudo para dentro deste lar, desta casa, desse limite. A religião ela não está ali só na igreja, a religião está numa conversa da família da Thaís Batista, justamente para eles decidirem se paga ou não paga esse dízimo, se ele é importante ou se ele não é importante. Mestre, onde vai ser? Pode falar. Mestre, me permita, eu diria até mais, que é uma relação delas com o sagrado, né? O que faz com que as relações se solidifiquem, porque conhecendo a Thaís e conhecendo um pouquinho da mãe dela, são pessoas que vivem o cristianismo, tentam, assim como todos nós, né? Viver o cristianismo de forma verdadeira. Isso é muito interessante, porque essa relação que ela tem com essa como é que a gente pode falar, essa responsabilidade, né, esse compromisso que ela tem todo mês, é um compromisso com o próprio divino, né, com o próprio sagrado. E para ela isso é importantíssimo. E por isso, inclusive, entra em despesas fixas. Não é despesa variável, é despesa fixa. Né? Mas é só para frisar essa questão aí. Por exemplo, eu posso ser sócio do Corinthians e ter a mesma relação, por exemplo. E vamos chegar lá. Né? Falou de Corinthians, eu tô aqui. Quando o Ércio diz, lembra que esta relação não é simplesmente com a religião, mas sim, corretíssimo dizer que é consagrado, eu acho que fica bem claro para vocês perceberem que a economia, de forma nenhuma, está reduzida mesmo à questão do dinheiro. Ou seja, o dinheiro ele é um meio, ele é um vetor, digamos assim, né? Ele é um veículo que quando bem administrado, bem administrado em relação à organização que você quer fazer naquele lar, você toma essas decisões. E você, por exemplo, você pode muito bem ouvir, e nós ouvimos muito isso, infelizmente, críticas vazias, né, em relação ao dízimo, dizendo assim, tu é uma pessoa inocente, besta, otária, porque paga dízimo. Mas se você paga este dízimo, não simplesmente porque o pastor pediu, não simplesmente porque fulano, ciclano, sei lá, não é uma obrigação, mas porque faz as relações familiares se tornarem melhores, por que não pagar? E como diz o Ércio, e como está lá na planilha, né, da Thaís Batista, é uma renda fixa, sim. É uma renda fixa, sim, porque ela traz uma alegria. Assim, da mesma forma, quando, por exemplo, a Britney diz assim,
todo dia a gente come pizza. Ou ser sócio do Clube do Corinthians, ou você pagar Globoplay, né? Foi na tua planilha, Britney? Sim. Sim. Aí você diz assim, são coisas banais, são coisas sem importância. Não, mas é exatamente nisso que eu quero chegar. Se comer uma pizza significa você juntar a família para conversar comendo essa pizza, está valendo. Está valendo. Mas é claro que tem que se chegar a um cuidado, tem que se chegar a um raciocínio, né? E aí uma parte lógica da economia, que é justamente como você administra, como você organiza essas relações familiares, né? Que, por exemplo, assim, a Thaís, ela falou ela deu como é que eu posso dizer? Ela fez um parêntese quando ela falou do dízimo como renda fixa. Ela disse, às vezes nós não conseguimos pagar, nós não pagamos. Ou se paga menos, ou vai se juntando para pagar, tá, de outra maneira. Ou seja, é claro que se reunir a família para você comer uma pizza, assistir um jogo, assistir um filme, assistir uma série, né, com uma certa qualidade, isso é importantíssimo, né? Mas a partir de que momento que isto, né, se torna um luxo? A partir de que momento que isto pode ser revisto? A partir de que momento que isto pode ser trocado por uma outra, né, por uma outra coisa? Pode ser feito de uma outra maneira? Ou seja, as relações familiares, elas não são fixas. Por isso que o limite ele é muito importante, é por isso que a gente não compreende o limite, o coitado do limite, como se tratando aqui o limite como um ser mesmo, né? Porque a gente pode falar. Desculpa voltar ao fato, viu, Matsui, mas às vezes você encontra uma manicure mais barata, né? Não vai deixar de fazer. Não vai deixar de em casa. Tem alternativas, então, né? Exatamente isso, né? Essas relações, elas não são fixas, por quê? Porque, como eu disse para vocês, nos 3 exemplos, né, inclusive da família de vocês, vocês estão vendo que as relações familiares, elas não surgem do nada, e elas nem surgem das próprias famílias apenas. Assim como o sagrado vem de fora e entra na casa como dízimo, né? Assim como uma série, a pizza, né? uma comida mais diferente, entra na casa para reunir os familiares, e a vaidade também entra na casa, né? Enfim, elas entram nas relações familiares mesmo, e vai ser exatamente nesses elementos externos, que agora fazem parte da casa, que vão ter que ser trabalhados para você administrar, para você organizar essas relações familiares. Então, assim, o que nós vamos conversar, e agora eu vou falar a palavra que realmente é economia. O que é economia? Nós vamos conversar sobre o que significa governar essas relações. O que significa você manter um domínio dessas relações de modo que elas sejam produtivas mesmo, que gerem riqueza. Porque aí nós temos que lembrar, principalmente as 2 Thaís, que a Britney ainda está no 2º ano, mas as 2 Thaís já tiveram a minha aula sobre Nietzsche, quando a gente falou de valor. O que é valor? Valor é riqueza. Valor é riqueza. E é riqueza no sentido econômico, mas econômico nesse sentido que eu estou colocando. Porque o que é riqueza? A riqueza é quando nós somos criativos, quando nós somos capazes de avaliar nossos próprios atos. Eis a economia, eis os valores morais. A economia não está afastada dos valores morais, ela não está afastada da ética, ela não está afastada de forma nenhuma dessas relações
familiares. Ela tem que gerar riqueza, só que essa riqueza nos enganaram, né? Disseram que é só dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro. Só que não é o dinheiro pelo dinheiro. Não façam como eu, que até hoje eu detesto dinheiro e por isso não me dou bem com ele. Eu tenho que aprender a lidar com dinheiro novamente, né? Eu tenho que aprender a gerar essa riqueza novamente em mim, que não é uma riqueza financeira, mas é uma riqueza econômica nesse sentido. Só para a gente não se alongar muito nisso, eu queria, eu acho que foi a Matsui, mas também teve um caso da Thaís Batista, a Britney, eu acho que eu não lembro bem, mas a gente, no decorrer, a gente vai lembrando. A Matsui falou da questão do dentista, não foi? Do aparelho, né? Vejam só, há alguns, e aí a gente já entra no que é empreendedorismo, né? Há alguns investimentos, eu não estou falando muito de empreendedorismo, que a gente vai falar no encontro mesmo para valer, isso aqui é mais em relação à planilha, né, de vocês. Há alguns investimentos que, claro, não dá para serem exatamente renda fixa, né? Você não vai fazer um plano odontológico para o resto da vida, né? Mas são investimentos interessantes porque cuidar da saúde significa não ficar doente, não ficar doente significa diminuir gastos, né? Então, por exemplo, investir na educação, né? Quando diz assim, o óculos, por exemplo, da Thaís Batista, o óculos, há um momento em que o óculos tornou-se necessário, porque senão atrapalha a educação, não é, Thaís? Atrapalha a leitura, atrapalha, enfim, em sala Sim. de aula, né? E em outras questões. Então, assim, quando a gente fala de economia, nós falamos então de governo, de domínio dessas relações familiares, né, sempre pensando em nós, sempre pensando em gerar realmente essa riqueza no sentido de que essas relações elas têm que ser produtivas em todos os sentidos. Por isso que eu vou dizer isso aqui. Assim, da mesma forma que nós podemos dizer que a educação não é um gasto, que a saúde não é um gasto, filho também não é investimento, né? Filho, ele é uma questão de amor. Por que eu estou dizendo isto? Quando os pais de vocês fazem algo por vocês, como apareceu na tabela, das 3, né, quando está fazendo algo, é justamente porque espera gerar essa riqueza em vocês, seja pelo estudo, né, seja pela saúde de vocês, seja por um espírito religioso, enfim, isso tudo. Aí vem uma questão para a gente fechar aqui, que é assim, é claro que tudo isso que eu falei não acontece facilmente, como eu disse, isso é difícil. Isso exige o quê? Acima de tudo mesmo, o Erison me chamou a atenção numa coisa que eu escrevi, que a gente vai conversar com vocês no próximo encontro. Acima de tudo, isso exige trabalho. Acima de tudo, isso exige dedicação, e eu diria que sem disposição nada vai. Nada vai. E a disposição, o trabalho, a dedicação e a disposição significa justamente nós estarmos, muitas vezes, vocês são novos, né, mas o Erison entende muito bem o que eu estou falando, e eu entendo melhor ainda em relação a mim mesmo, né, esse trabalho, essa disposição, essa dedicação, muitas vezes exige mudanças, transformações, e essas mudanças e transformações, elas estão justamente ligadas diretamente ao empreendedorismo. O empreendedorismo, ele não é uma coisa bonitinha que nasceu um tempo desse para empresário ficar bem na fita, como dizem, né? Ou coisa assim.
mas um empreendedorismo muito bonito que nós vemos, que leva em conta justamente muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e muita disposição, é o que nós vemos nos pobres, de certa maneira, em nós. Quando a mãe costura, quando a mãe vende a roupa, quando a mãe, enfim, quando o pai sai, né, com um carro, quando esse período a gente viu muito isso, né? Eu não vou tocar muito no assunto, porque eu acho que vocês vão conversar bastante isso com o Edson, eu espero participar de outros encontros, mas é justamente quando a pobreza, e aí a Bethany entra também, que isso eu falo desde quando eu dava aula no fundamental ao terceiro ano do ensino médio, de que a pobreza ela é o sal da terra. Por que a pobreza é o sal da terra? Por que a pobreza dá gosto ao mundo? É porque a pobreza ela nos leva para uma condição assim que ao mesmo tempo terrível, mas é fantástica, maravilhosa, que é o que é a necessidade. E a necessidade exige de nós criatividade, exige que nós possamos inventar, exige que nós não estejamos simplesmente na dependência de outros, né? Então, eu acho que quando o Erickson se interessa por uma compreensão sociológica, filosófica, histórica da economia e empreendedorismo, acho que era mais ou menos isso, né, companheiro? No próximo encontro nós continuamos, se não houver perguntas. Mano, muito bom que você falou. Eu quero dar vez aqui para as meninas falarem daquilo que você acabou de dizer, mas eu quero ressaltar um ponto importantíssimo daquilo que você acabou de dizer e que passou meio que subentendido, assim, rasteiro, mas que tem, mas dá o sentido para tudo aquilo que a gente está fazendo. Quando você disse que aquilo que se revela na tabela de cada uma das meninas, que é o cuidado que a mãe e o pai têm com elas, que é manter o divertimento da família, mesmo em tempos de pandemia, mantê-las com relação aos estudos, a mãe da Britney está pagando curso para ela, manter essas meninas com relação à roupa, vestido, a maquiagem, batom, besteirinhas que são besteirinhas de mulher, mas que fazem parte da vida delas e que constroem o mundo delas, né, e que solidificam as relações. Então, tudo isso, as mães e os pais delas fazem por uma coisa, por amor. Exato. Por amor. Não é por amor que você acorda cedo, que você vende as coisas, que você dorme tarde, né? Para propiciar que essas relações sejam cada vez mais sólidas. E o professor Evanilson, ele está fazendo essa relação desse amor que os pais de vocês têm por vocês e de vocês têm por ele está fazendo essa relação disso com a economia da casa. Ou seja, você mantém uma casa que é para você possibilitar que você ame mais e melhor. Exato. Você mantém uma casa que é para você manter um lugar de acolhimento para as pessoas que você gerou no mundo e que não tem culpa e que não tem culpa de você tê-las gerado nesse mundo. Tá? As minhas filhas não têm culpa nenhuma de eu tê-las feito. Porque elas não me pediram para nascer. Então, já que elas não me pediram para nascer, a responsabilidade é minha de fazer com que a vida delas floresça. Eu preciso manter um lugar onde elas se sintam seguras, salvas e que elas tenham perspectiva de futuro a partir daquilo que eu estou construindo aqui. Isso é amor. Então, a gente gera economia dentro de um lar, a gente coloca tudo na planilha, vai para a ponta do lápis para poder fazer o cálculo, para ver se sobra um dinheiro, que é para poder fazer o filho se sentir pelo menos amado, seguro, respeitado nos seus direitos, seu direito que tem de comer, seu direito que tem de vestir, seu direito
que tem de se divertir e tudo mais. Então, a gente também foi para outro lado agora, que envolve a questão do direito de nascer, e o direito de ser, e o direito de estar no mundo, que tem tudo a ver também com a economia. Eu só não quero alongar mais, Evandro, senão a gente vai para meia-noite aqui, mas diga. Não, sim, mas não, é só assim, tentando resumir, porque assim, talvez o principal direito que reúna todos esses outros é o qual? É o direito de não passar por privações. A gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que ter luxos, sim, mas eles têm que ser de qualidade. E isso não é somente para uma, duas ou três famílias. Tem que ser para todos. Nós não temos que passar por privações. O filósofo Antônio Negri, ele diz isso: se existe alguma coisa que a filosofia realmente se interessa, é justamente lutar para que nós não passemos por privações. Falando em despesa, daqui a pouco eu tenho que comprar um remédio ali, mas eu quero ouvir as meninas. Sim, também. Uma palavra de vocês, digam. Então, eu tô com fome. Então, falando sobre tudo isso que o professor Evanilson falou sobre amor, né, sobre relações, sobre dinheiro e valores. Uma coisa que eu lembrei enquanto o professor estava explicando é sobre o que a minha mãe sempre fala, sabe? Ela sempre fala que a gente tem tudo do bom e do melhor, que ela tenta dar sempre do bom e do melhor. A minha família sempre teve condições, ok, sabe? A gente sempre teve tudo o que queria. Digamos assim que éramos mimados, né? A gente morava com a avó, então era o custo, imagina o custo de um monte de criança e sempre tendo tudo do bom e do melhor. E foi interessante que o professor falou, que os pais, eles sempre tentam fazer por amor. Eu sou a mais velha entre irmãos e sempre converso com a minha mãe sobre custo, né, sobre essas coisas, porque ela divide isso comigo. E ela sempre tenta dar para os meus irmãos tudo do bom e do melhor, tanto da comida quanto da roupa. A gente não tem muito custo com roupa e nem muito calçado agora, porque a gente tem muito, muito mesmo, sabe? Roupa para dar e até vender. Então, isso foi um custo de muito tempo que agora a gente não precisa ter, não precisa ter em dinheiro, porque a gente já tem, né, o material. Mas se fosse colocar no papel tudo que a gente tem hoje, é um custo imenso. E foi interessante debater sobre isso, sabe? E até o senhor me perguntou, né, no tempo que a gente foi conversar, ontem, né, quinta-feira, sobre o como investir, como cortar gastos. E aí eu estava pensando, eu até fiz isso aqui, eu nem falei aqui, sobre ajudar a minha mãe. Eu queria muito ajudar a minha mãe nos custos de casa, porque a gente tem uma família grande, então seria legal eu ajudar. E aí eu pensei em dar aula particular, sabe? Porque crianças, assim, de 1 a 5 anos não vão para a escola, entendeu? Estão fazendo tarefa em casa. Então seria uma ajuda a mais, entendeu? Eu receber as crianças, eu tenho irmãos, então isso seria uma interação para eles, sabe? Também. Eu estaria ajudando eles e eles iam se informar, tanto as crianças que eu ia receber, né? Então seria um trabalho e seria também uma diversão, não só para mim, só como para os meus irmãos. Eu também pensei sobre investimento, porque a minha mãe faz investimento, e aí eu pensei na Bolsa de Valores, porque a gente já tinha citado isso em casa, né? Vamos investir em cotas de Bolsa de Valores, porque isso rende. E aí foi muito interessante, porque eu parei para pensar, né? Assim, a gente está num processo de terceiro ano para a vida, faculdade, tô morando na casa dos meus pais, então eu preciso também ajudar, sabe? A gente já baixa aquela consciência de, preciso ter minhas coisas, preciso ajudar. Então, é muito interessante esse assunto, debater sobre isso, acho muito interessante. Mais alguma de vocês? A Britney, Batista? Ela está segurando. Fala, Britney. Não dá nem pra me falar, o negócio aqui em casa tá barulhento que só. O pessoal sabe fazer barulho, tá doido, hein? Outro dia eu falo, eu acho. Tranquilo. Em relação ao que a Thaís falou, né?
quando a gente está ouvindo vocês falarem, a gente vai acabando refletindo sobre o que a gente tem, sobre o que é feito para que chegue a comida na nossa mesa, a roupa que a gente veste e tudo mais. Os meus pais não são separados, mas ele não mora aqui. É uma história bizarra. E ele tem a própria vida dele, porque como ele não mora aqui, ele precisa se virar do jeito que ele pode para conseguir se sustentar lá onde ele mora. Ele mora no Iranduba. E aí a gente comprou um carro e aí ele caiu no mundo por causa do carro, porque não tinha de guardar aqui. E aí ele tem as despesas dele, então a gente não pode contar muito com ele. E aí ele não está trabalhando empregado, nem a mamãe. E aí ela que arca com todos os gastos aqui de casa. E eu vou falar, eu não sei como ela consegue se virar tão bem, porque a gente tem 2 cachorros, eu nem coloquei, eu tava me lembrando, só de ração a gente gasta R$ 74 em ração e nem dá pro mês todo, porque eles comem demais. E aí tem a escola, vale transporte, comida. E aí tem tantas coisas, e ela se vira tão bem, se você ia passar fome. E aí a gente, debatendo sobre isso, a gente põe a mão na consciência, exatamente como a Thaís falou, e consegue refletir, né? E aí a gente se questiona em como pode ajudar, em como pode fazer e tudo mais. Eu sempre quis ajudar a mamãe. Eu sempre sou assim, quero fazer sempre alguma coisa. Só que, porque eu estou em tempo integral e ela aposta no meu futuro como jornalista, ela acredita que, por agora, ela pode segurar as pontas ainda para que eu me dedique só ao estudo, e aí ano que vem, sim, a gente possa pensar nisso. Mas é realmente um desafio, e é importantíssimo colocar a mão na consciência quanto a isso, né? Porque só comigo, eu sou filha única, e é só eu e ela, 2 cachorros. Ela já gasta tanto, imagina Thaís com 7 irmãos, meu Deus. Falei até para ela da possibilidade de eliminar um dos irmãos, mas não é possível no momento, né? Nossa! Eu quero eliminar meus irmãos. A gente pensa em todas as possibilidades, mas essa foi descartada. Fica tranquila, Fanilson, foi descartada essa possibilidade. Eu quero eliminar meus irmãos. Os 4 de uma vez. E Batista, essa despesa da ração não entrou na tua tabela, né? Não entrou na tua tabela. Eu nem lembrava deles. Eu lembrei quando o senhor falou que paga 21 na ração. Porque, gente, que ração é essa? Eu nem lembrei deles. No Cidade de Deus. Professor, que ração é essa? Qual a marca dessa ração? Porque a ração da minha filha é R$31, é de 2 quilos. Vocês são ricas, é? E na tua tabela também não entrou. Os meus cachorros só comem ração prêmio ou super prêmio, entendeu? É por isso que acho que é mais caro. E a ração da minha cachorra é ração, como é? Vegana. É um cachorro e come ração vegana. Doido, né? Esses cachorros. Então, mais mimada que eu. Olha aí o que a gente pode eliminar. É o seguinte. Vou eliminar ela de uma vez. Eliminar o cachorro. Exato. Mano, se fosse numa guerra, era o primeiro que rodava. Mas, assim, é muito bom vocês elaborarem essas ideias a respeito do que vocês poderiam fazer. Agora vem a parte de você colocar isso mesmo dentro de um outro planejamento que é mais distante, que eu já passei para vocês, que é o Canvas, né? O Canvas Projeto de Vida. Então, uma de vocês me mandou uma mensagem dizendo que já fez, eu estava fazendo alguma coisa assim. Mas o Canvas é justamente a Matsui. O Canvas é justamente aquilo que você vai colocar no seu quarto. E você todo dia, olha aí, você vai acordar e você vai olhar para ele e você vai dizer, eu estou fazendo essa tarefa aqui de guardar dinheiro, ajudar minha mãe e tudo mais para poder chegar ali. Então tem um objetivo, tem uma meta, né? Que é construir aquilo que você quer, que eu ainda não sei. A nossa próxima reunião, que pode ser na próxima sexta, cada uma vai mostrar o seu Canvas, vai explicar o seu Canvas e tal, e vai dizer o que tá, aquela partezinha lá de baixo, né? O que você está fazendo para efetivamente construir aquilo que você quer. E aí vai ser o mais legal, assim, não faz parte do nosso projeto, viu? Não faz parte do nosso projeto, não é a intenção. Mas o mais legal vai ser se vocês realmente conseguirem aplicar aquilo que vocês estão tendo como ideia agora para ajudar o pai e a mãe de vocês. Isso vai ser legal, porque aí vocês mesmas vão ser alvo de estudo daquilo que a gente vai fazer, porque
Lembram que a gente está na construção de uma perspectiva de pesquisa, né, de um método de pesquisa. E lá na frente a gente vai ter que fazer as perguntas para medir como é que as famílias se viraram pós-pandemia. E se vocês conseguirem fazer isso, vocês também vão ser alvos do estudo de vocês. Então, olha só que legal. A gente está construindo essa jornada. Justamente para que quando vierem a parte das perguntas, vocês saberem o que perguntar. E depois saberem e terem propriedade depois para escrever, porque vocês vão ter passado por isso. Então, é isso. Eu não quero me alongar, as nossas reuniões não podem ser pesadas, tem que ser leve, porque o nosso trabalho, a gente já vai enfrentar muita coisa. Hoje eu já soube de mais 2 alunos que estão querendo trocar de grupo para ir trabalhar, e está sendo difícil, que a diretora não está deixando trocar de grupo. Mas as realidades estão muito, muito pesadas, e a gente vai se virando. Eu quero deixar mais uma tarefa alternativa, além da questão de você mandar uma carta para você no futuro, que é assistir o filme, a Britney tem Netflix, a Matsui também. Batista, tu tem como conseguir uma Netflix emprestada de alguém? Eu tenho a Netflix. Eu compartilho. Ah, tá. Beleza. Eu uso de graça. Então tá, rica. Eu também uso de graça. Minha mãe que paga. Ok. Não, mas assim, não é de graça, porque você faz parte da família inteira, então sai do teu bolso também. Seguinte, assistir o filme, anote aí o nome do filme, O Menino que Descobriu o Vento. O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme é maravilhoso. Eu vou dar só um pequeno spoiler aqui. África, pós-apartheid na África, as vilas estão paupérrimas de todos os recursos, porque a safra não deu, os recursos é uma vila rural, e os recursos estão acabando, o inverno não chega, a chuva não vem, e as famílias estão tendo que sair do campo, e muitas estão indo trabalhar em subempregos na capital. Tem uma tensão política ali envolvendo, porque nesse momento de muita pobreza, os políticos vêm para tentar explorar o povo ainda mais. Então, tem uma questão política também no filme que vocês vão ver. Então, o cenário é esse. Dentro desse cenário tem um menino. Um menino que viu a família, os recursos da família se esgotarem, porque, enfim, não tá florescendo, a terra não está dando. Não está dando fruto, não está dando colheita, e os recursos da família estão indo embora, e o menino está vendo que o pai está sofrendo cada vez mais, porque não tem comida, literalmente não tem comida. E os vizinhos começaram a assaltar os outros vizinhos, porque não tem comida. E nesse momento de extrema pobreza, até a escola, porque não tem escola pública, tinha uma escola paga, e o pai começa a atrasar, porque, enfim, não tem dinheiro, e aí o menino é expulso da escola, e ele é, vocês vão ver no filme, ele é exposto à humilhação, porque o pai dele não tem dinheiro para pagar, ele é expulso, e dentro desse caldo de extrema pobreza, o menino tem uma ideia. Ele pega a única coisa que o pai dele tinha, que era uma bicicleta velha que ele usava para ir trabalhar, para ir fazer as coisas, era o meio de locomoção que ele tinha. Ele pega a única coisa que o pai tem, que é uma bicicleta velha, e faz um moinho para possibilitar a geração de energia eólica na região, para poder furar um poço para dar água na região. Agora, a trajetória, eu já contei metade do filme. Agora, a trajetória, porque vocês não vão deixar de assistir o filme que eu contei.
A trajetória desse menino para chegar até aí é fantástica. E agora eu vou dizer uma coisa. É uma história real e tem palestra do menino no YouTube. Isso. Então vocês vão assistir esse filme. Eu estou falando dele, já estou. Esse filme é sensacional. O Menino que Descobriu o Vento. Tá, vocês vão assistir. Eu recomendo vocês assistirem hoje esse filme. Chorar até meia-noite. E chorar porque bem capaz, do jeito que eu sou. Tem um abraço final, porque assim, o pai ele se revolta, né? Porra, ele chega em casa e o menino já desmontou a bicicleta. E ele brigou porque tinha ladrão querendo roubar a bicicleta e ele brigou com o carro da bicicleta. E o menino desmontou a bicicleta. Mas tem um abraço final do pai no filho, que é a coisa mais linda que eu já vi em 2020. Assistam, que vai ser um bálsamo para a vida de vocês e tem tudo a ver com o nosso projeto. Tá bom? Eu quero agradecer ao professor Evanilson. Muito obrigado, mestre. Pelas palavras finais. Não, aproveitem essa oportunidade. É um trabalho muito legal mesmo. Muito bom. Esse que o Erison bolou aí, pensou, né? Enfim, foi empreendedor nas ideias, né? E convidou vocês. Se ele convidou vocês, é que ele tem plena certeza que vocês merecem estar aí mesmo, tá? Vamos estar numa outra conversa aí, conversando uma situação mais teórica, mas sempre nessa, para usar uma palavra mais atual, né? Sempre nessa pegada. Tá legal? A gente se vê durante a semana. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. A gente vai se despedir. Não? Tudo certo? Não, tudo certo. Só agradecer pela oportunidade mesmo, porque isso abre os nossos olhos, né? Pessoas que estão terminando como eu, terminando o ensino médio. É muito interessante saber disso pra gente, para crescimento pessoal mesmo e financeiro, começar a vida, sabe? É muito bom. Muito obrigada pela oportunidade, professor. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a semana. Tchau. Tchau, professor. Professor Evanilson. Professor. Foi embora. Já foi. Manda mensagem para ele. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.